Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mika. Não se preocupe aqui com o meu jeito, com a minha cara. Mas tudo bem. Hoje eu queria tratar de um tema que eu acho que de valor muito importante para os réis mortais, que é a questão do perdão. E eu acho isso extremamente importante, principalmente porque eu acho que, eu não sei, eu acho que eu nunca encontrei, ou é difícil de encontrar uma pessoa que entrou na sua própria jornada de autoconhecimento e etc., que não tenha passado em algum momento por uma situação dessa, sabe? Então eu queria primeiro desmistificar algumas coisinhas já para resumir, assim, sobre perdoar, que inclusive vem muito assim da minha própria experiência comigo mesma, que eu acho extremamente assim, deviam ser batata, assim, sabe? Que é exatamente o que faz as pessoas ficarem meio estancadas nesse processo de cura. E inclusive traz muitos. Faz as pessoas se desvirtuarem muito. Por quê? Porque eu acho que temos ideias muito propagadas de formas equívocas sobre o ato do perdão. Isso inclusive vindo de uma visão muito religiosa, muito fechada. E isso só faz com que as coisas se tornem mais difíceis, certo? Quando a gente põe aquele centro de gravidade, aquele peso sobre as coisas, e a gente deixa de viver as coisas com leveza, a situação em si já foi difícil. E aí você coloca mais doença em cima daquilo. Eu acho que isso torna as coisas ainda mais difíceis. E eu acho que o que torna as coisas mais violentas em relação a isso que as pessoas têm dentro da cabeça delas é exatamente o primeiro ponto. Que as pessoas acham que você é obrigado a perdoar. Amigo, é quase a receita pra tragédia. Eu tô sendo, assim, bem direto, na verdade, porque eu sei que talvez pessoas que vão vir a esse conteúdo e não conhecem meu canal, provavelmente elas estão desesperadas pra conseguir perdoar. Provavelmente você tá naquele estado extremamente de ira, de raiva, de não aceitação, né? Os 5 estágios do luto, que é exatamente essa questão. Você não se permite passar pelos 5 estágios de luto. Você não permite sentir na pele aquilo que foi cometido contra você, que no caso é uma transgressão de uma lei universal. E aí eu vou tratar e vou me aprofundar um pouco mais nisso depois, que eu falar esses pontos mais básicos, mas basicamente foi cometido uma transgressão de uma lei comum contra uma vida, que é você. Então, nesses momentos em que você tem que perdoar alguém, geralmente é um momento que você não se sente reconhecido, que você sente que a sua dignidade foi perdida, que foi tirado algo de você e você sente isso, tipo, literalmente fervendo dentro de você. Não é uma coisa que acontece no nível mental. Se você já passou realmente por isso, você vai saber qual é esse sentimento. Principalmente quando é uma transgressão direta ao seu espírito. Eu não tô falando de quando a pessoa agride o seu ego. Eu tô falando quando a pessoa literalmente fere o seu espírito. Então, tipo, é uma coisa muito difícil de superar. Por isso que você precisa passar por esses estágios de você não aceitar, porque verdadeiramente, de fato, infelizmente, existe o livre-arbítrio e as pessoas e seres vivos podem fazer coisas contra você que transgridem leis cósmicas divinas, né? União, amor, respeito. E inclusive, é importante você passar por isso, porque para você lá na frente, em vez de você ter forçado isso acontecer e no fundo, se você não tem contato com o seu corpo emocional, né, você meio que se convence de que o perdão realmente aconteceu. Ah, tá tudo perdoado, águas passadas, já aconteceu, eu nem ligo mais pra essa pessoa. E aí lá na frente do que acontece geralmente com essas pessoas é o quê? E eu posso falar isso por mim mesmo, porque isso já aconteceu comigo, porque eu tava com pressa de curar, eu falei assim, não, mas eu tenho outras coisas pra fazer, né? Não tenho tempo pra ficar cuidando desses problemas. O que acontece é que lá no futuro, você vai ver, vai ter o efeito rebote. E esse efeito rebote é exatamente o motivo do porquê você no momento não quis curar, e quando você não cura as coisas agora, isso cria fantasmas do passado que te assombram no presente. Tá. A segunda coisa, além dessa questão de não se obrigar a perdoar, é porque, segundo, o perdão, assim como o arrependimento, é uma coisa orgânica. Quando eu quero dizer uma coisa orgânica, é uma coisa natural. Você não consegue forçar o arrependimento em alguém. Isso, inclusive, vai para você, que provavelmente está nesse estado irado, e você está meio que tentando forçar outra pessoa a tomar consciência dos seus atos. E aí isso é uma coisa muito tóxica, inclusive para você, porque vamos pensar o seguinte: as pessoas têm uma visão, na verdade, de que
o perdão é uma escolha. E o perdão não é uma escolha. Fim. Perdão não é uma escolha. E isso tem até um trecho, eu vou colocar um trecho aqui de uma professora espiritual, de uma parte de uma entrevista que ela falou assim, e aí eu marquei aqui inclusive, porque eu achei muito interessante, e é tipo, é literalmente assim, se pudesse colocar de uma forma totalmente simplista, é isso. As pessoas têm uma ideia de que perdoar é uma escolha que você faz meio que conscientemente. Não conscientemente, mas controlada. E qual é o problema disso? É exatamente aquela figura que as pessoas colocam de que, por exemplo, não, hoje eu acordei e vou falar, não vou perdoar fulano de tal. E aí, por exemplo, vem a outra pessoa na sua humilde residência, faz, né, pede desculpa, por favor, perdão, ultimato. E aí você fala, sim, eu te perdoo, eu aceito suas desculpas e pronto, acabou. E as pessoas têm essa ideia real, literal, de que é assim que perdão funciona. Só que o perdão, ele é uma coisa abstraída. Quando é uma coisa abstraída, eu tô querendo dizer que é uma coisa que você sente no nível espiritual. Não é uma coisa literalmente concreta, que eu quero dizer. E isso você vai perceber que eu vou levar ao terceiro ponto. Você tem que desconstruir essa ideia de que o perdão, ele acontece de uma determinada forma. Quando você vai crescendo e amadurecendo, e principalmente quando você vai se curando, você vai percebendo que o perdão é muito mais do que palavras. O perdão é muito mais do que um ato da pessoa se ajoelhar na sua frente, entende? E se você ainda está muito preso a essa ideia, significa que você ainda está se sabotando e você ainda não entendeu realmente qual é o aprendizado por trás disso. Porque você vai perceber, inclusive, que o perdão de verdade, ele acontece até de uma forma silenciosa, tá? Não tô querendo dizer que vai acontecer da mesma forma, mas quando eu falo silenciosa, de uma forma muito íntima, de uma forma muito cabal dentro de você, né? Não é uma coisa que acontece no nível externo, porque se for só uma coisa no nível externo, aí você finge pra você mesmo que aquilo realmente aconteceu e na verdade, tipo, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, você não sente aquilo acontecendo de fato. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, inclusive, já falei do terceiro ponto, então vamos voltar para o segundo, que é exatamente o fato de que, por ser uma coisa natural, ela não é uma causa que você faz com que aconteça. Perdoar é uma consequência natural da sua cura. E isso é uma coisa importante. Se você pegar a linha de raciocínio e começar a girar a engrenagem, você vai perceber que, ora, se isso é uma consequência natural da minha cura, então o que eu tenho que fazer primeiro para conseguir perdoar essa pessoa? Focar em mim mesmo. Então isso é geralmente que vamos colocar um cenário hipotético que é muito comum e acontece assim, no nível estratosférico com muitas pessoas. Pessoas que foram subjugadas a vida inteira, humilhadas, nananã. Você vai ver que uma hora, em algum momento, vai existir esse ponto de virada na vida da pessoa que ela vai falar assim, vou jogar tudo pro alto, foda-se, dane-se, eu não quero mais saber de ninguém, eu não ligo mais para opiniões de terceiros, eu vou viver só a minha própria vida. Ela chega a um espaço de extremo egoísmo. Que é o quê? Essa pessoa não liga. Realmente, quando ela fala assim, eu dane-se as pessoas, ela literalmente se danou para as outras pessoas. E naquele momento, o que está acontecendo é que essa pessoa, ela... Foi tanto tempo que ela se... Foi tanto tempo que ela negligenciou as próprias necessidades que chega a esse extremo ponto de desequilíbrio da balança da justiça, outra coisa que eu também vou falar aqui. Tenham calma, tá? Vamos chegar a todas essas questões. A um ponto que obviamente, as medidas que ela vai ter que tomar para ela se recuperar de toda essa estima que foi tirada dela vão ser drásticas. Então, essa pessoa vai chegar, às vezes, até mesmo pontos extremistas do egoísmo, em que pode até parecer que ela não se importa mais com as pessoas, sabe? Que ela se tornou uma pessoa muito egocêntrica, ou que se tornou uma pessoa muito assim, sei lá, virada do avesso, sei lá, sabe? E isso não é pra dizer que isso é uma coisa ruim, sabe? Inclusive porque isso é até pra mostrar pras pessoas, sabe? O que acontece quando você subjuga muito uma pessoa, quando você tira muito o poder dela. Isso é importante porque se você percebe a partir do momento que pra você restaurar esse equilíbrio, você vai ter que custar muito, é óbvio que você vai chegar em um ponto que você vai assumir pra si mesmo que, eu não posso depender do meu algoz,
que ele venha até mim e restaure isso por mim. Porque foi tanto que foi tirado de mim, e às vezes mesmo que essa pessoa tenha tomado consciência, foi por tanto tempo que isso aconteceu, que não adianta. Às vezes não adianta essa pessoa vir lá e pedir perdão e ajoelhar pra mim. E sabe? Às vezes não adianta, porque realmente a gente sabe que é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que já foi tirada de certa forma. Por isso que você tem que se reempoderar sozinho. Sempre quando a gente tá falando de perdão, a gente também tá falando de justiça. Sempre que você tem que perdoar alguém, você vai perceber que é um cenário de alguma injustiça que foi acometida. É uma transgressão tamanha que a injustiça, a balança da justiça, ela fica completamente desproporcional. A pessoa tira muito de você, e não é tirar muito do amor que você tem, da confiança que você tem, da vulnerabilidade que você tem. Às vezes ela tira até mesmo coisas básicas que não eram nunca para serem retiradas do seu corpo. Então, ok. Se essa justiça, esse equilíbrio ficou completamente irregular, o que isso significa? Significa que para você conseguir perdoar essa pessoa, ou vocês voltarem a restaurar o equilíbrio, essa pessoa vai ter que fazer uma ação conjunta com você de se restaurar. Só que o que acontece na maioria dos casos é o quê? Se essa pessoa tem esse estado completamente enfermo de alma, significa geralmente que ela vai demorar muito para realmente resgatar a lucidez e ver o que realmente aconteceu, certo? Perceber o próprio mal. Então, se essa pessoa tá num lugar muito sombrio, não fique esperando, tá? Criando aquela expectativa, aquela esperança ou fé cega de que não, um dia essa pessoa vai perceber, porque realmente essa questão, você fica escravo da outra pessoa. Então, o que geralmente vai acontecer? Você vai ter que fazer esse exercício consigo mesmo. E, infelizmente, não vai acontecer o perdão consumado, mas pelo menos vai ter que chegar a um ponto que você atinge a sua própria cura e que esse peso aqui já não pesa mais tanto. E isso é uma coisa que vai levar a essa seguinte questão, que depois que você perdoar esta pessoa, às vezes você não vai conseguir restaurar a confiança, você não vai conseguir restaurar a amizade. Isso só acontece no perdão consumado. No perdão não integralizado, que é unilateral aqui, o que acontece foi tantas vezes, tanta coisa ou tanto tempo que você teve que perdoar esta pessoa, que você tá utilizando o quê? Você tá canalizando a energia do amor mais divino, mais superior que existe, que é a misericórdia. Aí eu vou colocar aqui 7 dimensões de purificação e fazer uma analogia com isso que existem para a evolução do ser. O primeiro nível de amor é a ordem. O segundo nível de amor é a vontade. Vontade é o desejo divino. O terceiro nível de amor é a sabedoria. Aí o quarto nível de amor é a sinceridade, né? A sinceridade, a convicção. O quinto nível de amor é a paciência. O sexto é o amor, amor mesmo. E aí o último e sétimo é a misericórdia. Então, vamos pensar o seguinte. Quando é o nível de amor que eu tenho que chegar ao nível superior de amor, em que todos os outros não são capazes de serem canalizados ou transmitidos naquela relação com aquela pessoa. Exatamente quando a pessoa transgride todos os outros 6. E aí o que é que sobra? Só sobra misericórdia para essa pessoa. Dependendo do que aconteceu, do que é, veja se é o seu caso. Na realidade física das coisas, essa pessoa não é digna. Você sabe disso, essa pessoa não é digna do seu amor. Então, não se culpe e não se cobre sentir simpatia por esta pessoa depois de perdoar muito ela. Porque você utilizou tanto este amor para perdoar que não sobra amor para satisfazer outros tipos de amor com essa pessoa. A segunda questão, que agora sim é focando em você, é que quando você se distancia dessa pessoa, você obviamente não está mais carregando a energia que essa pessoa incutiu em você.
E isso é importante por quê? Porque quando você tá numa relação com uma pessoa, a gente tá toda hora projetando os nossos conteúdos internos, nossas crenças, os nossos filtros na relação com essa pessoa, certo? Então, se essa pessoa tá num estado espiritual extremamente enfermo de desconexão, essa desconexão ela vai projetar em você. E aí você vai parecer uma pessoa que, por exemplo, não, mas você fez isso por merecer. Não, mas eu tenho o direito de machucar você porque eu não tive nada na minha vida. Então eu não devo nada pro mundo. Então, quando você se distancia dessa pessoa, você permite que essa pessoa retire essa projeção que está acontecendo. E aí, quando essa pessoa não tem mais em quem projetar suas sombras, ela fica com ela mesma suas próprias sombras. Entende o que eu tô querendo dizer com isso? Nesse momento você vai perceber que a gente consegue ver com muito mais lucidez esses eventos. E aí sim, ela consegue ter uma retomada de consciência. E aí quando você tá se curando nesse processo de distanciamento, vamos entender uma coisa importante sobre isso. Quando você passou por essa situação que a pessoa te machucou e isso é uma coisa recente, geralmente você vai querer o quê? Se ligar ainda mais a essa pessoa. Porque o que tá acontecendo no nível inconsciente? Você tá subentendendo que você, essa pessoa aqui, ela é obrigada a te amar. E isso vem de um trauma, uma dor espiritual, que é exatamente do fato de que todos nós somos um. A velha história. Então qual que é a coisa lógica a se fazer? Nós como humanidade. Todos nós nos amamos, certo? Então a primeira coisa, a primeira tentativa que você vai ter quando a pessoa te machuca é exatamente você se ligar ainda mais a ela, meio que um trauma bonding, sei lá, alguma coisa assim, exatamente a fim de que ela consiga te ver. Você vai, inconscientemente, você pode estar assim, lá no nível externo, você tá falando pra si mesmo, você não merece nada, você nem existe pra mim, não sei o quê, e o que você tá fazendo, na verdade, lá no fundo de você? Você tá querendo se ligar ainda mais pra essa pessoa, porque você está com uma necessidade ferrenha de que essa pessoa te reconheça, de que essa pessoa te veja, de que essa pessoa te ame. E você vai tentar ao máximo, quando, por exemplo, você quer ferir de volta essa pessoa, se vingar dessa pessoa, dar o troco na mesma moeda pra essa pessoa, é exatamente porque quando a gente quer inferir o mal em alguém que nos fez mal, a gente quer que essa pessoa sinta empatia pela gente. Só que essa é uma forma egóica de você conquistar o amor de alguém. Que é exatamente o quê? O alimento nutritivo de todos os relacionamentos abusivos. É assim que as pessoas tentam ganhar e trocar amor, inferindo o mal uma na outra. E essa é uma forma egóica, imatura, infantil, extremamente ilusória de você conseguir este amor. Isso é o amor com A minúsculo. Quando você tem o amor com A maiúsculo e você já transcendeu esse nível do amor, que o amor significa você é obrigado a me amar, você vai perceber que a primeira coisa que significa a lei do amor é exatamente o quê? Respeitar a liberdade de escolha das pessoas. Inclusive respeitar o fato de que ela não me ame. Quando você faz isso, você se liberta dessa pessoa. E aí você para de querer forçar essa pessoa a te amar ou buscar a aprovação dela. Isso é importante para você que está tentando perdoar e não consegue. Porque você vai se sentir muito tentado, amigo, pode crer em mim. Eu tenho certeza, pare de mentir para mim. Eu sei que você se sente muito tentado a criar todos os tipos de artifícios possíveis e necessários desta vida e de toda a existência humana para que essa pessoa consiga te ver. Só que eu te digo com toda a clareza do mundo, amigo. Isso só vai doer, causar mais sofrimento para você. E às vezes você vai ter que abrir mão da aprovação da outra pessoa, do reconhecimento dela, a fim da sua sanidade. E abrir mão é uma coisa que só pode partir da onde? Do ego que tá com resistência. E aí isso é uma coisa importante que eu queria dizer nesse ponto pra você que tá nessa situação. Pense isso. Geralmente, se você tá querendo muito dar o troco na pessoa, se vingar dela ou qualquer coisa do gênero, você pensa que você tá fazendo isso num lugar de autoestima, certo? Pra você se sentir bem.
Só que a verdade é que você não tá fazendo isso pelo seu próprio bem-estar. Você tá fazendo isso pelo seu próprio mal. Porque você tá deixando subentendido que o poder de cura tá na mão dessas pessoas. E não de você. E a posição de vitimização leva você a fazer o quê? A fazer com que a outra pessoa seja totalmente responsável pela sua paz. Se a pessoa é totalmente responsável pela sua paz, você fica o quê? À mercê do que essa pessoa faz, de como essa pessoa age, do que ela fala pra você, do que ela faz ou não deixa de fazer, pra você ter essa paz. E isso significa o quê? Se tornar escravo dos outros. Se você quer realmente se curar, a primeira coisa que eu recomendo e aconselho é foque totalmente em você. O reempoderamento é completamente pessoal, privado e que não vai depender da outra pessoa. Se você não admite que você se sente triste, se você se sente mal por certas coisas, a fim de você continuar com o seu ego levantado, você não permite que essa cura aconteça, entende? E essa é uma das frases que eu acho que é uma das coisas muito propagadas, que é exatamente vem de um lugar doído, que eu não acho que seja muito bom, sabe? Porque eu acho que um dos problemas maiores que o ser humano tem é exatamente disso, dele não conseguir aceitar totalmente as emoções dele, sabe? Ele não conseguir ver exatamente por aquilo que ele é. E quando você tenta colocar um pano em cima, fica mais difícil você botar a agulhinha e injetar no lugar certo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Você não consegue consumar este perdão, por exemplo, uma reconciliação, unilateralmente. Não dá. Se estamos numa relação com os dois, são as duas partes que têm que fazer a ação. Então, para você ter o perdão consumado, você tem que entender que se a relação é dos dois, são os dois que têm que sair do ego, são os dois que têm que se arrepender, são os dois que têm que se perdoar. E isso é uma coisa, inclusive, para tirar a ilusão que muitas pessoas têm, de que só basta, às vezes, você perdoar para aquela relação se curar. Quando a gente tá falando de você se sentir bem, aí sim, só depende de você. Que bom, né? Você não é escravo do outro. Mas quando você está falando de realmente o perdão consumado de uma forma que isso se manifeste na cura de uma conexão, se a conexão é entre duas pessoas, a outra parte também tem que estar envolvida nisso, a outra parte também tem que estar ciente de que isso está acontecendo, desta cura. Então, se você percebe que essa outra pessoa ainda não está preparada para fazer isso, não tente se reconectar com essa pessoa da mesma forma, ou não espere que essa conexão vá se curar e vá se transformar da água para o vinho e vai ficar linda, maravilhosa, só porque você conseguiu perdoar outra pessoa, sendo que a outra pessoa nem tomou consciência disso, ou não quer dar o braço a torcer, ou ainda nem pensa que te fez mal. Eu acho que é isso. Vamos lembrar a coisa mais básica que temos que lembrar sobre isso. Porque as pessoas focam muito, né, na questão do algoz. Ah, porque que ele fez isso, porque ele tinha suas razões, seus motivos. E por mais que isso seja com uma intenção boa, você às vezes se sente ainda mais invisibilizado, certo? E acho que é isso que eu queria falar por último aqui, porque... Sim, claro, a pessoa que chega a machucar outra, ela tá num estado muito mais enfermo, que precisa muito mais de cura do que você. Precisa muito mais de terapia do que você. Só que, da mesma forma que essa pessoa precisa de muita cura para ela nunca mais repetir os mesmos erros, eu acho que as pessoas que são machucadas, elas precisam também de tanta cura quanto, não porque elas não têm capacidade, não porque elas não têm capacidade de se reerguer, de se reempoderar, ou até mesmo de serem compreensivos, mas porque a gente precisa fazer o máximo para continuar mantendo a luz dentro dessas pessoas. Então eu espero que isso seja a luz para você que precisa dessa cura e não para outra pessoa que te fez mal, tá? Porque eu sei que você precisa disso também. Beleza? E é isso, gente. Desculpa o falatório, esse vídeo provavelmente vai ser maior. Mas é isso. Beijinhos e até a próxima.